Fala, meu povo lindo, Titio Argos de volta. Hoje a gente vai ter uma aulinha aqui sobre algas. Bom, o pessoal já costuma pular algas pensando que isso aqui não cai direito no vestibular. Calme lá, viu? Pode ser que os grupos não caiam tão frequentemente no vestibular, mas a importância ecológica das algas aparece com frequência. Então, vê esse vídeo aqui, presta atenção nessa aulinha que você vai se dar bem. Vai por mim, tá bom? Bom, primeira coisa a gente tem que classificar, tem que contextualizar as algas. E elas são incorporadas aqui dentro do reino protistas ou prototistas, tá? Em que você tem algas e protozoários. O detalhe é, protista significa primeiro ser vivo. Só que nem a alga nem protozoário são os primeiros seres vivos. A bactéria seria uma célula muito mais ancestral, muito mais primitiva do que uma alga ou um protozoário, que são eucariontes. Porém, as algas são os ancestrais das plantas e os protozoários, os ancestrais dos animais. Então, por isso que são os primeiros seres vivos, tá? Alguinhas são autótrofos, ou seja, fazem fotossíntese, produzem seu próprio alimento, enquanto os protozoários são heterótrofos. Muitos são parasitas, causando importantes doenças que a gente já viu nas aulinhas. Se você não assistiu, confere lá, tá? Bom, mas o que eles têm em comum? Eles vão ser protistas, são eucariontes, ou seja, eles têm uma célula com um núcleo bem definido, em que armazena o seu material genético, tá? Aqui no caso das algas, elas podem ser uni- ou pluricelulares, lembrando que protozoários são exclusivamente unicelulares, as algas podem ser uni- ou pluricelulares, tá? Pode ter uma ou mais células. As algas não apresentam tecidos organizados, isso aqui é uma importante diferença entre alga e planta. As plantas têm tecidos, né? Lembra da histologia vegetal? Não lembra lá do parênquima, do colênquima, do esclerênquima, do suber, né? E tal. Então, as algas não têm tecido. Então, a diferenciação celular é muito pequena para que você possa chamar as estruturas de tecidos ali que você tem. Então, por isso, as algas são avasculares. O que é vascular? É ter vasos condutores, que no caso das plantas você vai pensar em xilema e floema, que são tecidos vegetais. Tá? Por as algas não terem tecidos, elas são avasculares. Então, como que acontece o transporte de substância em um organismo que não possui sistema de circulação? O transporte vai acontecer via osmose e difusão de célula para célula, muito mais lento, né? Então, por isso que as plantas elas conseguem crescer muito. Mas tem alga que fica imensa. Tem, só que a alga, cada célula dela em determinado local, não precisa transportar uma substância que está lá na parte em que ela está fixa no substrato até a outra ponta. Porque a célula lá na ponta ela pode ser autossuficiente e vice-versa, tá? Então você tem um transporte muito mais lento de substâncias. As algas são autótrofas clorofiladas. E aqui é um detalhe importante, porque as algas elas vão ser classificadas de acordo com a sua coloração. E a sua coloração tem relação com o pigmento que ela utiliza para fazer fotossíntese. É aquele pigmento que dá cor para a alga. Perfeito? E quando você pensa em alga, você vai pensar em qual tipo de habitat? Você vai pensar em habitat aquático, você vai pensar em umidade. Então, por isso, você vai ter as algas vivendo aí, seja em água doce ou água salgada. Tá? Então, você tem aqui, elas podem ser planctônicas. O que é um plâncton? Você assistiu Bob Esponja, sabe que o plâncton é aquele que é pequenininho, que quer roubar lá o segredo do hambúrguer, do seu siriquejo. Mas o plâncton é isso, ele é um organismo pequeno que na água, vivendo na coluna d'água, ele é tão pequeno que ele não consegue vencer a maré. Então ele vive meio que no estilo Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai acompanhando a maré, ele não consegue vencer essa força, tá? E temos as algas que são bentônicas. Bentônicas quer dizer que elas vivem no fundo do ambiente aquático, perfeito? E também temos o habitat terrestre úmido, elas podem vir em ambientes terrestres úmidos. Então lembra que tem que ter relação com a umidade. Fechou, galera? Bom, então vamos lá. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a diversidade, passar rapidinho nisso para falar na importância ecológica. Primeira alguinha, e talvez a mais conhecida, são as clorofícias aqui, que são chamadas de algas verdes. Essas aqui, galera, são especificamente os ancestrais das plantas. Elas podem ser uni- ou pluricelulares. O detalhe é que elas têm em comum com as plantas o tipo de clorofila, que é A e B, né? Elas têm o amido como reserva energética, a celulose na parede celular e o tipo de clorofila, como eu já disse, desculpa. Tá bom? Então, é daqui, provavelmente, que surgiu aquele grupo que se diferenciou nos vegetais. Temos aqui... Opa, desculpa.
temos as nossas feofícias ou as nossas algas pardas, que você já está vendo aqui, ó, que são pluricelulares, né? Parece quase que uma plantinha mesmo. Essa aqui é o sargassum, que forma o mar de sargasso, que forma essas manchas aqui no oceano, que inclusive dá para ver do satélite. Então são todas pluricelulares, elas são fixas ao fundo, crescem muito, tá? E por isso são chamadas de bentônicas, por serem fixas ao substrato. Fechou? Rodophyceas são as algas vermelhas, e aqui eu quero que você não confunda a alga vermelha com maré vermelha, que também é causada por uma alga, mas outra alga, tá? Mas elas, semelhantes ali às feofíceas, elas vão ser pluricelulares e também bentônicas. Isso aqui, esse tipo de alga é muito comum você achar em praia, principalmente lá no Nordeste. Você está andando na praia, assim, aquelas praias mais desertas, né, praias menos movimentadas, é cheio dessas algas, elas vêm parar aqui na onda, na orla, na praia. Fechou? Crisofíceas são as diatomáceas. Opa, esse aqui é legal você acender uma luzinha de alerta. Diatomáceas, elas são unicelulares, importantíssimas para a liberação de oxigênio para a atmosfera, e elas têm como característica uma espécie de carapaça formada de sílica, o que dá para ela uma rigidez e que também permite você encontrar uma espécie de fossilização dessas algas, o que é muito interessante. Perfeito? São todas unicelulares, tá? Bom, e agora as pirrofíceas, que tem a coloração avermelhada, mas o nome mais comum que você encontra delas é de dinoflagelados. Elas são as algas que produzem a famosa maré vermelha, tá? E também são outras algas que são importantíssimas para a produção de oxigênio atmosférico. Então lembra quando a gente chamava falta, falava para você lá na escolinha que a Amazônia é o pulmão do planeta? Não, 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 não. Né? O pulmão do planeta, na verdade, são os oceanos. Os oceanos são quem produzem a grande maior parte aí do oxigênio atmosférico, tá? Não estou falando isso porque eu estou diminuindo a importância da Amazônia, só estou falando isso porque é assim, tá bom? O legal, uma coisa interessante, é que essas algas elas podem apresentar uma bioluminescência, em que você tem uma coloração fluorescente quando você principalmente movimenta a água, tá? Talvez você já assistiu a Lagoa Azul aí, que é um filme da Sessão da Tarde das Antigas, você já ouviu falar, tá? E por último, mais ou menos importante, nós temos as euglenas, as euglenofitas, que são algas unicelulares que têm como característica o fato delas não terem parede celular. E elas vivem principalmente aqui em ambientes de água doce. E aqui você vê, dentro desse contexto da euglena, né, você tem aqui um flagelinho, mas é legal que você saiba que tem aqui ó, um vacúolo pulsátil contrátil, que falamos lá na aula de protozoários. Porque, vivendo no ambiente de água doce, o interior dessa célula é mais concentrado do que o meio externo, ou seja, ela é hipertônica em relação ao meio. Por isso, existe uma tendência osmótica de entrada de água nessa célula, que sem parede celular, ela ficaria sujeita a explodir, inchar e explodir devido ao inchaço causado pela penetração da água. E aí você tem aqui o vacúolo pulsátil, que vai encher de água, na hora que ele está cheio, ele pulsa, ou ele contrai, né, contrátil, e aí ele expulsa o excesso de água da célula, permitindo que ela não exploda nesse ambiente de água doce. Fechou? Ela não sofre uma lise celular. Pessoas, o que mais vai aparecer no vestibular é a importância ecológica das algas, tá? Dito isso, a gente já pode começar a falar da importância das algas para a cadeia alimentar. No ambiente aquático, os produtores principais são as algas. Olha aqui, coloquei nesse exemplo para vocês o fitoplâncton. Falei que o fitoplâncton, Zeca Pagodinho, deixa a vermelha levar lá, né? Deriva, blá blá blá, né? Fito vem de quê? Esse fitoplâncton quer dizer que é o plâncton que faz fotossíntese, o plâncton que é produtor. O zooplâncton, zoo, animal, tá? Quer dizer que aqui você tem os consumidores. E aqui você tem os peixes que podem comer o zooplâncton, tá? Mas o que acontece? Quer dizer que as algas elas são a base da cadeia alimentar. E se você lembrar lá na ecologia, naquela parte das pirâmides ecológicas, você vai ver que a base, ela sempre os produtores. E pensando numa pirâmide de biomassa, a base sempre é mais larga do que a sua etapa posterior. Ou seja, então o primeiro nível trófico, ele é maior do que o segundo, que é maior do que o terceiro, e assim por diante em termos de biomassa. Só temos uma exceção na pirâmide de biomassa, é quando você tem essa situação aqui, as algas, ou seja, o fitoplâncton como base, e o zooplâncton após ele como consumidor primário. Nesse caso, a gente vai ter aqui a biomassa do fitoplâncton sendo menor que a biomassa do zooplâncton. É uma exceção, é a única exceção
para a pirâmide de biomassa lá. Perfeito? Bom, então sem alguinhas não tem cadeia alimentar nos ambientes aquáticos. Uma outra coisa que é fundamental e é muito óbvio é o lance da produção do oxigênio, já que as algas são quem produzem a maior parte do oxigênio atmosférico, porque elas fazem fotossíntese, a fotossíntese é quem libera esse oxigênio, tá? Principalmente aqui realizado pelas diatomáceas e pelos dinoflagelados. Agora falando lá de impactos ambientais, você pode ter aquela situação de eutrofização. Lembra que em biologia eu significa verdadeiro e trofização, cadeia trófica, tem a ver com alimentação. Então quer dizer que aqui temos uma alimentação verdadeira, nossa, alimentação pra caramba. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele ambiente aquático, ele está rico em nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, que servem aqui para os organismos, né, produtores fazerem a sua produção primária. Então nesse caso, quando tiver muito nitrogênio e muito fósforo, as algas elas começam a crescer rapidamente, porque é principalmente esses nutrientes aqui que limitam o crescimento das algas em ambiente aquático. E galera, as algas, elas têm um crescimento extremamente rápido. Elas têm uma produção primária muito maior do que qualquer planta que a gente produz atualmente, mesmo com insumo, com modificação genética e assim por diante. E aí quando você tiver nessa situação de eutrofização, as algas elas proliferam, enche aquele ambiente aquático de biomassa, e a decomposição dessa biomassa gera como principal consequência a anaerobiose daquele ambiente, ou seja, a queda da quantidade de oxigênio que leva à morte dos organismos que dependem do oxigênio para respirar. E você pode ter esses ambientes todos verdões aí, cheios de algas, tá bom? Isso aqui despenca no Enem, eutrofização despenca no Enem. Segunda coisa, maré vermelha. Lembra que eu falei para você que maré vermelha não é causada por algas vermelhas. Olha a pegadinha aí, tá? É causada pelas pirrofícias, algas de fogo ou chamadas dinoflagelados. A maré vermelha é como se fosse uma espécie de eutrofização, só que ela vai acontecer exclusivamente no oceano, tá? E também quem vai causar são os dinoflagelados. Por isso que dá essa coloração avermelhada e não a coloração esverdeada como a gente viu na eutrofização, né? O detalhe da maré vermelha é que essas algas dinoflageladas, essas pirrofícias, elas têm toxinas, que quando elas morrem, essas toxinas são liberadas. E aí a liberação dessas toxinas causa uma mortandade gigantesca de peixes. Então elas contaminam o ambiente aquático, deixando impróprio para a maior parte dos seres vivos que estão naquele local, inclusive para o ser humano. Existe um risco grave de saúde para o ser humano que come peixe contaminado com essas toxinas dos dinoflagelados, perfeito? Bom, as algas são usadas na alimentação, tá na moda aí, né, comer uma comidinha japonesa, então todo mundo gosta, pegar um rodízio de vez em quando e assim por diante, na verdade, tá? As algas também são importantes na produção do agar. Esse agar, ele é importante para fazer meio de cultura e também dar consistência, por exemplo, em gelatina, em alguns alimentos, tá? Mas pensa aqui em meio de cultura, onde você faz crescer bactéria, fungo em laboratório, células diversas e assim por diante, tá? E aqui você tem a produção de alginato, a partir das algas pardas, lá das felfícias, tá? E o alginato ele dá uma consistência cremosa para alguns produtos, como você vê aqui em alguns cremes, cosméticos, sorvetes e, para terminar, aquela massinha gostosa que quem já usou o aparelho sabe muito bem, quando você vai no dentista ele enfia na sua garganta assim, aí para tirar o molde da sua arcada dentária, aquele troço desce para sua garganta e você fica sufocando, tá? E o dentista fala, não, só falta 10 minutos. Aí você passou 10 minutos falando, daqui 10 minutos fica pronto, não sei o quê, e você achando que vai morrer ali a qualquer momento. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido a aula. Curte o vídeo aí, ajuda o canal, se inscreve e a gente se vê na próxima aulinha de biologia. Aquele abraço, tchau!